estúdio do nosso Rota do Dia o Antônio Cardoso. Né? O Antônio Cardoso, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários aqui do Piauí, o Sinteto Piauí. Antônio Cardoso vai falar para a gente sobre, nesse momento, a situação dos motoristas e cobradores aqui da nossa capital Teresina. Né? Vem para cá, meu amigo Cardoso, rapaz. Seja bem-vindo mais uma vez. Felicidade aqui, a gente olha para aquela câmera ali. E eu convidei você para você vir aqui ao programa para a gente saber como é que está a situação hoje. Que eu estou sabendo que você já veio da Câmara Municipal, né? Foi uma situação assim diferenciada, mas com certeza foi buscando benefícios aí para a categoria. Boa tarde, fique à vontade. Boa tarde, agradecer o espaço e as informações de momento, assim. A gente tinha ido lá na Câmara dos Vereadores porque foi feita uma postagem, mas a gente conversou com o vereador, o Petro Evelyn, né, que ele tinha feito uma postagem e desagradou a diretoria. Primeiro me diga qual foi a postagem feita. Na realidade lá, os meninos leram que parece que foi feito um comentário que essa greve ela seria combinada com o empresariado, né? Uhum. Nesse sentido, tanto o trabalhador quanto a diretoria do Sinteto se sentiu ofendida. Eu fui mostrar para ele quem a gente era, para ele me conhecer, saber que a gente é uma gestão nova, que não tem nada disso. Inclusive, eu moro lá na Vila da Paz com muito orgulho, ando de ônibus, e ele ficou disposto a nos ajudar, e a gente vai encaminhar para eles vários documentos de várias irregularidades de tantas empresas que tem aqui no sistema de transporte coletivo aqui de Teresina. Empresas que realmente eu concordo com ele, não deveriam estar mais rodando, não deveriam estar mais operando, porque recebe realmente um subsídio da prefeitura, não contribui como se deve com a lei trabalhista, não paga INSS, não paga FGTS dos trabalhadores. Esses trabalhadores estão praticamente recebendo só o dinheiro do mês. Então, nós vamos mostrar para ele essas provas e que ele nos ajude, porque nós sozinhos não vamos conseguir. A gente denuncia, mas o processo é lento e quando chega a 5 anos, inspira. Então, nesse caso, ele se compadeceu com a nossa situação e aí vai fazer essas postagens, porque ele, como parlamentar, acho que é a obrigação não só dele, como dos outros vereadores, realmente punir essas empresas que recebem subsídio, recebem as passagens e não cumprem as obrigações dela com os trabalhadores. E, Cardoso, o que foi que mudou depois que o consórcio tomou de conta? Ou ficou a mesma coisa? Ou mudou só o nome? Na realidade, a gente, no nosso entender, deveria ter acabado a questão de consórcio e a prefeitura, junto com a S-Trans, deveria fazer de uma outra forma. Pagar as empresas separadamente, porque aí haveria um interesse maior dessas empresas em colocar ônibus para rodarem, porque o consórcio é assim, você tem 10 carros, eu tenho 30, eu tenho 15, e aí a S-Trans emite uma nota que tenha que rodar 40 carros, mas aquela empresa que tem 10, ela só coloca 5, ela vai receber o subsídio do mesmo jeito. Aquela empresa que colocou os carros para rodar no lugar dela, vai receber só o que ela apurou lá na catraca. Então, a gente não defende essa forma que está aí hoje. Antes, era passado para o CETUT, né? Aí o CETUT era que segurava o dinheiro com relação aos consórcios. Aí depois foi, já na gestão do doutor Pessoa, passado para os consórcios, né? E ainda a gente não defende que seja dessa forma, defende que seja feito por empresa, porque aí haveria um interesse maior que quem colocasse carro receberia. Não da forma que está aí hoje, que eu acho que é um atraso com relação a essa questão, porque a empresa vai receber do mesmo jeito sem colocar os carros para rodar. Então, há várias coisas que precisam ser mudadas para ver se a gente consegue melhorar a situação do transporte público de Teresina, que hoje é um dos piores da nossa federação aqui com relação Hoje ao acontece transporte. uma greve ou acontece uma paralisação? Na realidade, a gente fez uma paralisação na sexta-feira, assim, só para que a população entenda. Nós já vínhamos desde janeiro buscando esse entendimento, já havíamos conversado com o prefeito, ele realmente sabe da situação do transporte, já havíamos falado com o superintendente que todas as vezes nos atende, mas não depende dele. E aí nós tivemos 2 audiências, né, com o próprio CETUT, onde não foi oferecido nada para a categoria e ainda um acordo por 2 anos. Então a categoria resolveu cruzar os braços, mas não há nenhuma proposta com relação ao que a categoria pediu, que foi 15% de reajuste no salário linear para todos, um ticket no valor de 900 e 150 no auxílio saúde. Por que dessa situação? Porque existia uma convenção até 2020, ela foi perdida pela antiga gestão, e eles retiraram o nosso plano de saúde, retiraram os tickets e nós ficamos só com o salário. E passamos 3 anos sem reajuste. E só reajustava o mínimo porque é obrigado por lei. Aí, para você ter uma ideia, nós só víamos ter reajuste no salário e reconquistar esses benefícios
no ano de 2022. E o ticket em 2019 era 611. E hoje, em 2025, é R$500. Quanto era anteriormente? Em 2019 era 611. Hoje, em 2025, R$500. Ou seja, o trabalhador busca para ganhar um pouquinho a mais e está ganhando a menos. Exatamente. Nós fizemos foi regredir nos nossos benefícios. O plano de saúde nós passamos praticamente 3 anos. No tempo que a gente mais precisou, eles cortaram o plano de saúde nosso. Me diz uma coisa em relação ao salário do... Claro que o salário do motorista ele é diferenciado do salário do cobrador. Sim. Mas é verdade que foi feita uma proposta para que não existisse, para que se aumentaria o salário do motorista, mas que a categoria cobrador desapareceria do sistema? Exato. Na realidade... Como foi essa questão aí? Que os cobradores eles seriam um custo a mais para as empresas. E aí essa proposta ela não deveria nem ter sido feita, porque nós não vamos fazer isso enquanto estiver à frente do sindicato. Até porque a lei, né, no contrato que eles fizeram, tem que ter o cobrador. E aí teria que ser apreciado lá na Câmara de Vereadores. Eu imagino que os vereadores não vão fazer isso, porque são pais de família. Se o motorista for rodar sozinho, ele vai estar fazendo uma dupla função, porque além dele se preocupar com o trânsito, ele vai estar preocupado com os passageiros. Quando tiver um cadeirante, ele tem que descer. Então, isso vai atrasar as viagens. Hoje, para você ter ideia, e a gente agradece todos os dias, porque nós estamos vivendo mais, a nossa população hoje ela tem uma certa dificuldade para adentrar dentro do ônibus, porque demora mais. E aí o tempo de viagem está curto, e isso o motorista é pressionado para fazer umas viagens muito mais rápidas, às vezes se envolve em acidente. E aí eu estou fazendo esse alerta porque tem um consórcio que, quando a pessoa se envolve num acidente, eles estão cobrando até as viagens que o carro deixa de fazer, que a S-Trans não autoriza isso, nós já denunciamos isso. Né? O tempo curto, o motorista fica com o psicológico abalado, e aí ainda tem mais o que é mais agravante, cobra as peças como se fosse nova, recupera, bota lá e cobra do motorista. Tem motorista pagando 7 mil, 6 mil dentro dessa situação, e a gente vem denunciando isso ao Ministério Público do Trabalho. Eu tomara que seja, digamos assim, apurado mais rápido e punido, porque isso não pode acontecer. Denúncias com fundamentos e provas, claro, né? Que o toda nós temos prova, inclusive áudios, no dia que foram conversados lá com a empresa. Rapaz, é desse jeito, dessa forma e dessa maneira. E hoje, qual é a contraproposta que vocês estão recebendo e como é que o sindicato está lidando aí com a situação? A nossa situação hoje é difícil, né? A gente vinha numa crescente, como a gente falou, nós estávamos zerado de ticket. O primeiro ano foi 175, depois 350 e aí por último foi 500. Hoje nós não temos nada de proposta por parte do patronal. E a gente estava esperando a conversa do superintendente, ansioso para ver se tinha alguma proposta, mas como já foi falado, não depende dele. E não houve nenhum aceno por parte do CETUT ou por parte dos consórcios. Mas, assim, com relação à questão do dinheiro, que a prefeitura disse que não tem, mas eles estavam recebendo 4.750, que é referente ao que a gente tem hoje, e estão recebendo mais 1.250, que é de uma dívida que ficou da gestão passada, mas parece que já tinha sido paga, ou foi 4 ou foi 3. Então, por que esse 1.250.000 que eles estão recebendo a mais do que os 4.750 não pode ser feita uma proposta para a nossa categoria? Porque hoje eles estão recebendo 6 milhões. E no ano passado ele recebeu 4.750. Então, essa história de dizer que não tem como botar uma proposta para a nossa categoria não convence ninguém. E, Cardoso, pois a gente quer colocar o sistema de comunicação à disposição do sindicato, como à disposição também da classe patronal, para a gente poder estar informando o nosso telespectador, leitor e ouvinte o que de fato está acontecendo. Hoje nós recebemos aqui o Cardoso, que é o presidente do sindicato do Sintetro, mas o espaço está aberto para todos. O que a gente quer como um meio de comunicação é que fique bom de fato para a população, porque a população precisa, gente, de ônibus de qualidade. Em quantidade. De quantidade. Eu falo ônibus de qualidade porque todo dia eu vejo 2, 3, 4, 5 ônibus no prego. Não sei o que é que acontece. Pronto, você falou. Nós estamos falando aqui porque a gente às vezes foca só motorista e cobrador. Isso. Mas o pessoal da manutenção, eu fui mecânico, você pode até olhar aqui, minhas unhas ainda estão sujas de graxa ainda, porque de vez em quando eu faço. Uhum. E aí, assim, essa classe é a mais esquecida e é a que trabalha diretamente com o dono da empresa lá. Para você ter a ideia, ali a gente suporta o barulho, a temperatura, os produtos químicos, eles têm que pagar uma insalubridade e tem empresa. Mas aí também vai da valorização do profissional. Eu era mecânico e eu nunca trabalhei para ganhar um salário mínimo, porque é a minha profissão. Não é justo um mecânico ganhar um salário mínimo. Então, há um certo desinteresse por esses profissionais. As empresas hoje elas não conseguem achar mecânico, lanterneiro, borracheiro, moleiro e lanterneiro, que são as profissões que a gente tem dentro de uma empresa. O lavador, tudo bem, mas esses profissionais não existem mais no mercado por conta da desvalorização das empresas para com eles.
Eles querem que a pessoa trabalhe, mas não querem pagar. Então, também hoje, motorista, praticamente você não está mais encontrando por conta dessas mazelas, salário baixo, e eles inventaram um pique que o trabalhador, além de receber pouco, agora só recebe a metade. Como é essa questão aí? Porque, assim, a S-Trans determina uma ordem de serviço, que é o que a gente chama de integral. São 2 turnos, 7h20. Aí eles inventaram aí a questão do pique, que é para a empresa fazer 2 viagens. Então, tudo é pela metade. Mas olha onde é que está burlando a questão que a gente faz essa denúncia aqui agora ao vivo. Esse trabalhador é contratado para trabalhar, fazer o pico de manhã. Ah, o pico. Eu entendi, foi o Pix. Ah, é o pico. Pronto. Desculpa aí. Aí ele faz 2 viagens, contratado pela empresa pela manhã, e à tarde ele vai fazer 2 totalmente avulso. Aí, se a empresa poderia contratar um outro profissional, ou fidelizar ele, botar ele como integral, ela não contrata, porque ele também se sujeita. E esse é um erro do profissional. Ele vai trabalhar praticamente sem nenhum direito. Se acontecer um acidente, que Deus a livre, ele vai ficar aposentado, ganhando meio salário. Quando, na realidade, ele não é obrigado a ir. A empresa teria que encontrar um outro profissional, ou então integrar ele. E ainda tem mais um absurdo. Tem profissionais que já são contratados de forma integral, que é contratado pela empresa lá. Aí ele faz a parte dele pela manhã ou à tarde, e à tarde ele vai rodar dessa mesma forma. Que a gente não entende como é que o profissional hoje, numa situação dessa, não pensa no parceiro dele que foi demitido no tempo de pandemia. E aí isso também precariza a luta do sindicato. O trabalhador que vai contra o seu sindicato. É complicado, gente, porque todo mundo tem que trabalhar por um bem comum e pelo bem de todos. Cardoso, quero te agradecer. Nós estamos aqui de portas abertas. Tem previsão para greve ou não? Me diz logo aí. Vou nem soltar a tua mão. Na realidade, a gente depende de alguma proposta e agradecer aqui o espaço, pedir compreensão. Mas vocês esperaram quanto dia para essa proposta? Na realidade, nós já estamos desde sexta-feira esperando. Aí agora, né? Desde sexta-feira. Então, qualquer hora a greve pode iniciar. Não, a greve já iniciou hoje. Já iniciou hoje? Não, hoje não é paralisação, já foi greve. A paralisação já foi sexta-feira. Exato. E aí eu fiquei com o telefone ligado até domingo, até meia-noite. Não teve uma ligação. Aí vai. Meu irmão, pois o espaço está aberto. Fique à vontade para você agradecer e fazer suas considerações finais. Agradecer você, que tem sido uma pessoa que nos ajuda muito, dando espaço para a gente falar, que a gente se sente livre. Aqui a gente não se sente preso para falar só aquilo que é determinado. Você dá esse espaço para a gente. Que a população compreendesse a nossa luta, que não é fácil, sabe? Que você realmente abraça essa nossa causa. Inclusive, chegou a andar de ônibus com a gente quando a gente rodava no... Rapaz, isso aí andei demais na minha vida. Mas foi andar de ônibus. E aí você conhece essa nossa luta, que não é da agora. Na verdade, tem gente aí que nunca andou de ônibus e fica querendo dar as cartas, mas não é desse jeito. Nós tivemos vereadores que foram eleitos por conta do movimento estudantil no transporte público. Nunca fizeram uma vírgula para resolver o problema. Né? A gente sabe disso. É triste essa nossa luta e às vezes deixa a gente desanimado, mas vamos ver até onde é que a gente consegue ir, né, nessa luta. Agradecer o espaço, que a população se solidarize com a nossa luta e que compreenda esse movimento, que ele é necessário. Porque a única arma que a gente tem, e o que eles querem é que vá para o dissídio. Né? O que é dissídio? Dissídio é quando a justiça julga o que ela acha que é conveniente com a justiça e dá o que ela entende lá para a categoria, que é péssimo para a nossa categoria, que é só o INPC, né, o índice da inflação, que em cima de um ticket é mais ou menos um aumento ali de 30 a 40 reais. Que todo dia essas coisas aumentam, a gente só compra coisa no tempo de promoção, com um ticket de 500 reais. Então é isso. E a gente queria negociar de uma forma que tivesse um ganho real para o trabalhador, mas não depende da gente. Nós temos a vontade, mas depende deles. Meu irmão, obrigado. Até a próxima oportunidade, viu? Esse aqui foi o nosso amigo Cardoso, gente. Ele que é presidente do Sintetro, é um guerreiro, um batalhador. Ele passou, você viu aí, né? De mecânico até motorista, hoje presidente do sindicato, lutando de verdade pela categoria. E a gente pede aí que a categoria respeite, se una e possa trabalhar junto. Porque a vitória do sindicato é a vitória de todos, né? É de todos. Só que tem aqueles que ficam sugando, ficar ali na moita, sem querer interagir com o sindicato, se escondendo, querendo fazer do jeito dele, mas na hora que vem os benefícios, às vezes são os primeiros a querer se beneficiar. E não é desse jeito, nem dessa forma, nem dessa maneira. Vamos lá, brigadão, Cardoso. Vamos pra cima. Qual é o nome do meu amigo lá que te ligou domingo, sexta, sábado? É o Renato. É o Renatão, rapaz. Um abraço aí, Renato, tudo de bom, meu irmão!